Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vídeo mais rápido hoje aqui, só para a gente bater um papo sobre o dia de hoje. Foi um dia com um range bem mais curto, né? Algo ali em torno de 1000 pontos. A gente vai bater um papo sobre o índice, bater um papo sobre tendência e lateralidade, né, pessoal? Deixei aqui o gráfico no diário, porque a gente teve aqui uma excelente barra, né? Essa excelente barra acabou sendo uma boa movimentação de tendência lá nos 5 minutos, né, no time frame mais operável. E depois de um dia de super tendência, né, um dia de boa tendência, ou seja, que teve uma movimentação bem ampla, uma movimentação praticamente 3 vezes, né, o tamanho da movimentação de hoje, né, se você partir essa movimentação aqui, é interessante que você prepare, né, seu psicológico, por exemplo, no dia anterior eu às vezes não consegui surfar parte dessa movimentação, não consegui entrar, né, e aí no dia seguinte você fica com aquela ansiedade, com aquele pensamento de que nesse dia aqui, por exemplo, né, o dia de hoje, dia 3, poderia ser um novo dia de tendência. E normalmente não é o que ocorre, né? O mercado ele se movimenta entre tendência e lateralidade. Né? Tendência, lateralidade, tá? Uma excelente barra de tendência, esse dia aqui já foi um dia mais lateral. Já é um dia que é um pouco menos da metade desse dia aqui, né, que foi um dia de excelente tendência. Então, no geral, o ideal é que você pelo menos prepare seu psicológico para que depois que você tiver um dia de excelente tendência, né, até mesmo com fechamentos em barra careca, né, como o de hoje, no Instagram ali acabei postando que ficava a possibilidade, né, do mercado, por exemplo, só vir aqui, por exemplo, fechar esse gap e voltar para uma movimentação mais parecida como essa, né, que normalmente ele gera um repique de alta aqui pela ideia de vácuo, né, que é gerada nesse tipo de fechamento, né, a ausência de um dos lados, a ausência dos comprados aqui, tá bom? Então em backtest, se você fizer isso daqui, você acaba ganhando, né, alguns parâmetros. Aqui um fechamento em barra careca, na primeira movimentação foi um repique de alta, depois teve ampla continuidade, tá? Trabalhando aqui o intraday, né, a gente teve, né, toda aquela movimentação, gap de média, isso daqui é com possibilidade de MTR, essa movimentação continua aqui, flertando ali em cima, né, da região do 61.8, sem romper, sem definir, tá? Ponto relevante, né, pessoal, que você pode usar aqui. A princípio, se você trabalhar algo mais próximo, né, ali da sua realidade, você tem uma boa barra de tendência, ou seja, você tem boa pressão vendedora. Essa pressão vendedora ela não conseguiu ser apagada, né, pelos compradores com esta barra. Tá? A gente tem aqui um doji. Esse doji, ele tendo rompimento, né, a gente pode ter alguma movimentação aqui para testar esse fundo ou prever níveis mais baixos. Afinal de contas, a gente está pensando naquela ideia da MTR. Tá? Então a gente teve aqui um gap de média, tá? Boa movimentação. Primeiras duas barras completas acima da 20, temos um gap de média, temos a possibilidade do mercado fazer um MTR. A MTR ela pode corrigir preferencialmente, né, até qualquer região aqui que seja acima desse fundo anterior. Preferencialmente eu digo porque existe também a MTR que ela vem fazer uma mínima mais baixa, tá? Mas é mais tem melhor probabilidade, né, dentro daquilo que eu já estudei, dentro do nosso mercado, quando o preço ele para, né, acima dessas regiões. Por quê? Porque aí ele mantém a estrutura, né, pessoal? Tem melhor probabilidade, por quê? Porque a estrutura é mantida, certo? Essa movimentação aqui, ela gerou a possibilidade do mercado trabalhar de maneira lateral, certo? Conforme a gente veio conversando, era a tendência de baixo. Fez uma nova máxima, tá? Aqui, tem feito, né, topos e fundos ascendentes dentro dessa movimentação e a partir daqui ele deu a possibilidade de lateralidade, que seria a possibilidade de quê? De comprar baixo, pensando num ciclo de lateralidade, tá bom? E aí, hoje um doji. Essa movimentação tá o que? Mais fácil subir ou mais fácil descer? Tá mais fácil descer. Tá? O preço tem caminho livre aqui, ele não tem médias aqui atrapalhando essa movimentação para uma movimentação, por exemplo, como se fosse a movimentação de alta. Né? Na movimentação de alta ele tem a 9, tem a 20, tá? Tem uma POC, tem a MM50. Aqui para baixo não, né? Ele tem esse fundo, que seria uma região de possível fundo duplo, tá? E depois ele tem o fundo anterior, né? Que aí já é de um ponto de inflexão bem maior. Então essa movimentação aqui ela é mais relevante, provavelmente apresenta mais possibilidade de defesa do que essa. Essa daqui majoritária, essa daqui minoritária, tá? Então o preço ainda assim pode vir a níveis mais baixos aqui, tá? Aqui pensando em nível de correção, como falamos, né, que a gente está aqui na região de 61.8, né, tá?
Aqui, região de fundo duplo. Aqui, caminho mais aberto, né, para uma movimentação de baixa. Poderia, né, ainda ser uma barra vermelha ignorada, né, no rompimento da perda dessa mínima. Tá? Ter ainda mais umas 2 barras de baixa aqui dentro dessa movimentação. Região de 61.8, estamos em lateralidade. Tá? Deixa eu só ver se esse gap aqui chegou a ser fechado. Não chegou, tá? Deixou um pequeno gap aberto aqui ainda, então demonstra um pouco mais de pressão dos vendidos do que dos comprados também, já que se os comprados tivessem conseguido pelo menos fechar esse gap, ele manteria melhor, né, a característica de lateralidade, que são barras sobrepostas, né, com gaps sendo fechados de maneira mais constante. Então, a perda da mínima, que aí pode gerar um movimento melhor, né, de aceleração ali amanhã. Como a gente vem de lateralidade, né, pessoal, o mercado ele fica uma movimentação um pouco mais complexa, né? A gente ainda não tem uma boa tendência de baixa, né? Como era isso aqui, as médias abertas, alinhadas, direcionais, aqui elas ainda estão um pouco paralelas, né? Um pouco mais próximas ali uma da outra, mas está mais fácil descer do que subir. A gente sempre está pensando em probabilidade daquilo que está mais fácil acontecer, tá? De subir ou de descer, beleza? Aqui no M60, né, a gente tinha desenhado esse canal aqui lá no final de semana, lembra? Ligando essa máxima com essa máxima, ligando essa mínima, e aqui ficava, né, como uma região de wedge. Se você também faz marcações em tempos maiores, acredito que você também deva ter feito essa daqui, ó, que é uma nova possibilidade de wedge, certo? Você tem que, mais uma vez, né, o mercado fazendo aqui as nossas consagradas 3 puxadas, né, dentro da movimentação, mas ela não chegou, né, a fazer nova máxima, então ela não ganhou, né, aquela possibilidade melhor de que gerar uma nova estrutura. Isso aqui é uma máxima mais baixa, certo? Que essa máxima anterior. Se é uma máxima mais baixa, normalmente quando o preço não consegue renovar a máxima, ele nem tem a possibilidade disso daqui se tornar ainda uma lateralidade. Fica mais fácil ainda dele manter uma estrutura de baixa, tá? Porque ele não está conseguindo, né, nem mesmo renovar máximas, tá? Então, só pensando aqui também um pouco em estar em frames maiores, né, para você não focar ali só nos seus 5 minutos ali e esquecer que, né, que existe esses time frames maiores. Aqui também está mais fácil o mercado continuar vindo a níveis mais baixos do que a níveis mais altos, né? A gente tem caminho livre, né? Você não tem médias aqui abaixo, você tem médias acima, né, para atuarem ali como possível resistência ao preço, tá? Então o mercado vem trabalhando dentro desse canal. Esse canal aqui ele é relevante, né? Eu trouxe aqui o M60 para vocês, porque se tiver o rompimento desse canal, já falamos, né, em vários vídeos aí para quem acompanha o canal, questão de probabilidade, né? Terceiro toque, probabilidade 75%, rompimento de canal, né? É algo que acontece menos, 25% das vezes, mas quando ele acontece, né, pense na possibilidade de 2 pernas de baixa. Então 2 pernas de baixa poderia render ali umas 2 barras no diário, né? Aquela barra, aquele doji se tornar uma barra vermelha ignorada, tá? Então, somando contexto, somando estudos, tá? Beleza? Então, tá um pouco mais fácil descer do que subir, né? A nossa regra de coloração aqui tá com barras vermelhas, então tá mais fácil descer do que subir. Barras azuis mais fácil subir do que descer, né? Já mudou um pouco alguma estrutura, tá bom? Então, lembrem, né, também de fazer algumas marcações aqui nos tempos maiores. É interessante manter essa outra possibilidade de wedge aqui também, tá? Que aí, se uma barra realmente se afasta aqui, consegue deixar um gap aberto aqui com essa região, muito provavelmente, e aí a gente vai assistir uma aceleração aqui, né, dessa movimentação, né? Eu pegaria o stop dos comprados, né? Isso aí aceleraria bastante a movimentação de queda, tá bom? Vou comentar um pouquinho aqui com vocês os 5 minutos, por conta de dias laterais, né? O dia anterior, olha só o dia anterior. O dia anterior deu alvo, deu terceiro alvo, foi uma movimentação praticamente reta, né, de queda. E aqui que fica, né, aquela sensação de que se você não participou, né, de alguma maneira disso daqui, no dia seguinte às vezes você ainda está um pouco meio ferido, ainda está um pouco meio frustrado. E aí teve ali, ó, uma movimentação de 2.600 pontos, né, de queda, um pouco mais até que isso, né, eu arredondei para menos. Mas 2.700 pontos de queda, tá? E aí às vezes, como isso aqui foi muito climático, né, às vezes você não participou disso daqui. Tá? Deu alvos, né? Teve rompimento, teve modo rompimento, tá? Modo microcanal, tá? Temos aqui modo rompimento, microcanal, migrou ainda para canal estreito, né? Ainda deu algumas oportunidades, mas um pouco menor, tá? Teve bastante gatilho de venda, stop adequado aqui, né? Em vários pontos aqui você ainda conseguiria, né, tirar algum tipo de lucro. Aqui virou mercado lateral. O mercado lateral é mercado de acumulação. O mercado ele gira entre movimentos de tendência para poder, né,
tem movimentos de lateralidade. Esses movimentos de lateralidade, né, acaba sendo uma distribuição de todo o acúmulo, né, que foi gerado durante essa movimentação, tá? Ou mesmo uma nova acumulação, né? Isso aqui a gente atua dentro daquilo que a gente estuda, mas você não consegue, né, dizer se essa movimentação aqui já é uma nova acumulação, ou se ela é uma distribuição, ou se ela já é os dois, né? Afinal de contas, temos mais players, né, no mercado atuando. Mas o que a gente consegue realmente entender é que teve uma grande aceleração e essa movimentação, né, ela gerou algum tipo de lucro para algum player, né, que conseguiu, né, participar, né, bem desse impulso aqui que foi gerado, e aqui o mercado calmou, o mercado lateralizou, ele saiu de um range de 2.600 pontos e no final da tarde ele ficou ali num range de 280 pontos. E ainda assim, né, dentro dessa pequena movimentação, se aqui, né, foi uma movimentação de impulso que veio, né, com algum lucro, aqui já passa, né, a ser uma distribuição, né, já, formas, né, por exemplo, de sair da venda. Quem sai da venda compra, gera alguns movimentos de alta. Tá? E aí formou-se, né, outra lateralidade. Lateralidade costuma gerar tendência, só que no dia anterior tivemos um dia com a barra ampla. E aí no dia, né, logo em seguida, né, a gente havia comentado da possibilidade de abrir com a movimentação de alta. Né? Essa movimentação de alta é um repique, tá, pessoal? O preço está contra a MM200, a gente está numa tendência de baixa. Sempre que a gente lê o preço abaixo da MM200, a gente sabe que a gente está numa tendência de baixa macro. Né? O preço tem trabalhado abaixo das últimas, né, 200 barras ali, pensando nessa média, né, que faz referência às últimas 200 barras, o preço está trabalhando abaixo desta média. E aí o mercado poderia gerar um repique de alta. Pensando em repique e pensando em toda essa pressão, né, o que você pode, né, tá fazendo? Você tem tudo isso daqui. Para que você faz isso daqui? Para você observar níveis de correção, tá, do preço. Opa, vamos ver se o mercado consegue corrigir pelo menos até o 38.2. Você tem toda uma pernada de alta, de baixa. Você tem uma forte movimentação de baixa. Essa forte movimentação de baixa não conseguiu, não teve força para corrigir nem até o 38.2, ou seja, os compradores estão bastante tímidos aqui. E aí o mercado te apresenta algumas estruturas, né, que são estruturas de venda que você já conhece, né, que uma delas é aquela que a gente acabou de traçar. O que é isso daqui, pessoal? É uma wedge, tá? É uma wedge, aqui a gente tem uma região de poker, aqui teve alguns gatilhos de venda. Era mais interessante você focar na venda? Era, tá? Por quê? Porque toda a pressão aqui é vendedora, tá? Você não está vendo aqui um micro canal de alta, você não está conseguindo identificar uma leitura de pressão aqui que te leve a acreditar que o mercado está no mercado comprador. O que o mercado tem feito, né, no dia de hoje? Né? O que ele acabou fazendo? Ele acabou mantendo a movimentação do preço em várias barras sobrepostas, né? Barras sem rompimento, com pouquíssima continuidade. Gaps, né, eram constantemente fechados, tá? Nessas ideias de lateralidade, ó, o mercado ele vem fechando gap. Essa barra aqui havia ficado um gap com essa movimentação aqui, da mínima dessa barra com a máxima dessa barra. E esse gap, né, posteriormente, ele veio ser fechado aqui, ó, quando a máxima dessa barra veio se deslocar, tá, para cima. Aqui, ó, ficou um gap aberto. Esse gap foi fechado quando essa mínima aqui, né, veio abaixo, tá, da máxima desta barra. Então esse gap que estava aberto aqui, ele foi fechado por essa barra. Então em lateralidades é comum o mercado voltar para fechar gaps. Aqui fica novamente gap aberto, ó, e ele foi fechado por essa barra. Até então era um gap aberto aqui que foi fechado por essa barra. Aí depois ele acaba deixando outro gap aberto, né? Tá? Barras sobrepostas, uma movimentação mais truncada, né? Sem grandes, sem possibilidade, né, de você ler pressão. Olha quantas barras sobrepostas aqui, ó, sem gap algum. Tá? Característica de lateralidade. Outra possibilidade, né, de wedge que você poderia marcar, tá, era aqui, certo? Região de wedge, ó, o preço para de apresentar continuidade, os fechamentos são geralmente dentro das barras anteriores, bastante lateralidade, né, bastante movimentação lateral. Lateralidades assim, né, você pode até trabalhar a possibilidade de alvo dessa lateralidade aqui, é para tentar trabalhar algo mais micro, né, ainda dentro da lateralidade maior. E aí o mercado volta aqui para fechar mais uma vez gap. Tá? Esse gap ó, ficou aberto com essa barra, e aí em determinado momento as máximas dessas barras aqui ó, vieram só fechar esse gap aqui que estava aberto, que é algo comum em lateralidade. Né? Quando você faz bastante backtest,
isso daqui vai ficando mais comum. E aí você começa a procurar gaps abertos. Aqui durante essa subida teve um pequeno gap, a mínima dessa barra já voltou para fechar. Gap aberto a gente remeteu, né, a ideia quando a gente estudou gap, a gente falou sobre controle, sobre continuidade, sobre aceleração. Aqui a gente só tem geralmente um gap, logo em seguida ele já é fechado. Você não tem a continuidade, né? Você não costuma ver isso daqui, tá? Uma sequência de barras, né, rompendo máximas, tá? Sem que haja correção. O que é correção? Quando a mínima de uma barra vem abaixo da mínima da barra anterior. Aqui, correção é algo, né, banal, tá bom? Então, fechou, né, o gap da lateralidade e aí manteve uma movimentação um pouco ascendente, né, depois do teste dessa wedge. Movimentação bem curta, né, você ia ter que ficar horas ali esperando alguma movimentação. E aí é interessante você observar isso aqui, né, o dia está com característica, né, de um porco spin. O dia está com característica de porco spin, você não está conseguindo ler pressão. Se você não está conseguindo ler pressão, às vezes é melhor você não ficar participando do mercado. Quer participar, você vai ter que apostar em falha de rompimento, né? Pouca continuidade, tá? Aqui você teve gatilho de compra, aqui você teve alguns gatilhos de venda, ó. Lucro pequeno, né? 200 pontos. Gatilho de compra, quantos pontos? Até fechamento do gap, 200 pontos, tá? Não dá para você tentar ficar buscando movimentos de tendência com contexto de lateralidade, tá? Fez fundos ascendentes, né? Aqui, posteriormente, né? Depois da wedge, ó, deixou fundo aqui, deixou fundo mais alto, deixou fundo mais alto. Aqui deixou gatilho de compra. Aqui era o alvo, tá, daquela lateralidade que a gente falou aqui, ó, fez uma grande lateralidade aqui por um tempinho, tá? Uma correção lateral, né, ali na região da wedge. Veio dar o segundo alvo dessa lateralidade, né, que é uma movimentação menor. Você também poderia trabalhar essa outra lateralidade, buscando o que? Alvo, né, a partir de rompimento. Ó. Deu o primeiro alvo dessa lateralidade, deu o segundo alvo dessa outra lateralidade, isso buscando alvo de lateralidades e rompimento. Tá? Deu o segundo alvo da lateralidade aqui. Fez nova máxima, pessoal, do dia? Não, né? Ficou devendo aqui uma nova máxima. Aqui fez outra lateralidade, você poderia trabalhar o alvo dessa lateralidade aqui para baixo, tá? E aí, ó, seu dia ficou, né, como um grande doji, né, lá no gráfico diário. A perda dessa mínima aqui, né, ela já gera uma possibilidade de alvo, certo? A gente tem um topo duplo. Topo duplo, quando tem o seu rompimento, você vai projetar toda essa movimentação aqui, né, para baixo, tá? Vamos só fazer aqui, porque aí a gente já pode até deixar alguma possibilidade de alvo. Por que para baixo a princípio, né? Porque a gente está tendo pressão, né? A princípio, melhor pressão vendedora. Né? Então, enquanto a gente não vê um microcanal de alta, vê se nessa alta aqui você consegue ver um microcanal, não tem rompimento praticamente de máxima. Né? O mercado está se deslocando para cima, mas está se deslocando com dificuldade. Tá? Para baixo foi também difícil. Tá? Então, mercado lateral, né? Sem boas características de pressão. Barra careca aqui, né? Pode abrir com gapzinho de alta. Não tem leitura de pressão para a gente aproveitar aqui para o dia de amanhã. Então, abriu aqui dentro, vai ter que esperar o mercado trabalhar, romper pelo menos essa mínima. Depois ele tem essa outra mínima. Mas ele tem alguns alvos, né? Caso ele venha fazer o rompimento da movimentação de queda, né? Ele tem primeiro alvo aqui em 102,079, que é quase um número redondo, né? E teria, né, 101,677, tá? A região aqui do segundo alvo. Terceiro alvo, né, só se chegar com boa pressão nessas movimentações aqui, né? Pra aí a gente pensar na ideia de terceiro alvo. Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso. Rompeu para cima, você vai fazer a mesma coisa. Né? A gente não sabe para onde o mercado vai romper, a gente sabe que ele está aqui no meio, MM200 está passando aqui no meio, ainda é uma característica de lateralidade. Tem que romper, né? E tem que realmente ter boas características de rompimento. MM200 cortando o preço, já falei para vocês em vários outros vídeos que é uma característica de lateralidade, né? Ele se afasta um pouco, volta, rompe para cima, rompe para baixo. Fica aquele cenário, né, de big up e big down. Beleza? Então, se vier para cima, abriu num gap de alta. Opa, beleza, a gente tem possibilidade, né, de estar traçando aqui alvo também. Né? O mercado, você vai ter que reagir, né, de acordo com aquilo que o mercado te traz. Tá? Então, se ele romper essa máxima aqui, deixar possibilidade de continuidade, ou forma um microcanal subindo, vá buscar primeiro alvo, vá buscar segundo alvo, tá? Porque ele já vai estar trabalhando acima da MM200, já vai ficar numa movimentação um pouco mais fácil também para cima. MM200 está passando bem ao meio, tá? Então, mercado ainda com boas características de lateralidade. Precisa realmente de um rompimento real para ter algum tipo de continuidade. Beleza, pessoal? Então,
Valeu, se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço e até mais.